A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Zana. Venho mais um dia para estarmos falando da palavra do Senhor, apresentando o pão vivo que desceu do céu para trazer vida, para trazer alimento. Eu convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor. Mateus capítulo 9. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 9. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Versículo 13. Capítulo 9, versículo 13. Vamos meditar nesta palavra juntos? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Aleluia. Fecha seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, ó Deus Santo, Deus poderoso, por esta palavra de hoje. E te pedimos, ó Deus, que você venha perdoar os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Tenha misericórdia de nós, limpa-nos com teu sangue carmesim. E nós te pedimos, ó Senhor, que você venha falar conosco nessa hora, revela a tua palavra nessa hora. Te peço em nome de Jesus, e que você venha abençoar cada vida que está escutando agora este áudio, esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje. Aleluia. Então, são palavras de Jesus, né, para nossas vidas hoje. Que o Senhor fala que Ele quer, que é para nós ide e aprendei. E já que nós vamos e que nós possamos aprender o que significa misericórdia. Quando Ele fala o que significa que Ele quer misericórdia. Eu estive analisando e pesquisando essa palavra misericórdia, quando Jesus cita, né, que Ele quer misericórdia e não quer sacrifício. Misericórdia é um sentimento de compaixão. Misericórdia é você sentir o que a outra pessoa sente. Sentir a dor, a solidariedade. Às vezes tem pessoas que estão passando por momentos tão difíceis, por uma perca, um desemprego, uma luta que se levantou, uma tempestade que está passando. E o Senhor, Ele quer isso, que a gente tenha misericórdia. O Senhor, Ele é misericordioso. E Ele quer que nós também sejamos como Ele. O Senhor, Ele fala em Lamentações de Jeremias que a misericórdia dele são a causa de nós não sermos consumidos. A causa de nós não sermos consumidos. Já pensou se ele fosse um Deus que não tivesse misericórdia? Errou, está morto, né? Porque antigamente quem pecava, ele era morto por causa dos pecados, né? Mas depois que Jesus veio, tudo se fez novo. Jesus, ele veio para mudar muita coisa, né? E ele derramou sangue por nós. E, então, Jesus, ele é misericordioso. Levou todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. E a misericórdia do Senhor,
é a causa de nós não sermos consumidos, e elas não têm fim. E se renova a cada manhã. Não importa quanto nós erramos, mas quando nós nos arrependemos, o Senhor Ele nos perdoa. Assim como diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que eu falei das misericórdias do Senhor. E de a gente ter misericórdia também é perdoar alguém quando ele nos ofende, quando eles se levantam contra nós, ainda que a gente não tenha feito nada, mas a gente perdoar e a gente está concedendo misericórdia. Vamos levantar a bandeira da misericórdia. A bandeira da misericórdia, irmãos, é sempre pronta a ajudar, sem interesse próprio. Ajudar alguém, fazer uma boa ação, assim como nós gostaríamos que alguém nos ajudasse, né? Então, vamos ser mais misericordiosos, porque o Senhor fala que nós temos que aprender a ter misericórdia. Ele quer que nós sejamos misericordiosos. O bom samaritano, se você meditar nessa palavra do bom samaritano, ele teve misericórdia do próximo dele. Quando ele viu aquele homem caído, porque os salteadores haviam machucado ele, batido tanto nele que ele estava como que morto, e haviam roubado tudo dele. E ele estava passando naquele caminho. Já havia passado um levita, já havia passado um sacerdote, e ninguém ajudou esse homem. E o bom samaritano estava ali passando, e ele teve misericórdia desse homem, e ajudou a ele. Ele limpou as feridas dele, passou remédio nas feridas, e levou para uma hospedaria. E ainda falou para o dono da hospedaria que deixou um dinheiro para pagar, mas que se precisasse de mais, quando ele voltasse da viagem dele, que ele ia pagar o restante. E o Senhor quer que a gente seja como esse bom samaritano, que a gente venha ser misericordioso do nosso próximo. Amém? E se a gente for analisar também quando o Senhor fala, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Porque há muitas pessoas, irmãos, que se sacrificam, que fazem jejum, tem pessoas que jejuam até mesmo o dia inteiro, e eles fazem campanhas o mês inteiro. Mas só que quando é para eles fechar a boca, não fecha. Às vezes está ali fazendo jejum, mas é um jejum que não agrada ao Senhor, é um sacrifício de tolo, que não agrada a Deus, porque nós temos que fazer, não adianta somente a gente sacrificar o nosso corpo, não comendo e fazendo coisas erradas. Isso não agrada ao Senhor. Então, quando a gente estiver fazendo jejum para que Deus venha receber, nós temos que vigiar os nossos pensamentos, vigiar nossas palavras, nossas atitudes, porque senão Deus não vai receber, irmãos. Deus não recebe. Então, por isso que ele fala que ele quer misericórdia e não sacrifício. E nós podemos ver várias palavras que falam sobre sacrifício. E sacrifício significa oferenda, oferta, dar ao Senhor. E Jesus, irmãos, ele já foi o sacrifício vivo. Ele foi o sacrifício vivo lá na cruz do Calvário. Pagou o preço por nós, derramou o sangue dele por amor a nós. Ele foi a oferta pelas nossas vidas. Ele nos justifica. E o Senhor, ele quer que a gente tenha um coração quebrantado. É isso que ele procura em cada um de nós. Procura obediência, porque muitos sacrificam, mas eles não obedecem. O Senhor, ele deixou tantas coisas que nós temos que obedecer. E nós não obedecemos.
Então, por isso ele fala, misericórdia quero e não sacrifício. Isso nós podemos ver Saul, quando ele estava esperando que Samuel chegasse para oferecer o sacrifício, e ele não teve paciência de esperar Samuel chegar, e ele mesmo foi oferecer esse sacrifício. O Senhor, ele rejeitou a Saul como rei, porque ele não obedeceu. Ele não estava preparado para fazer aquele sacrifício. Ele não era o sacerdote. Quem era o sacerdote era Samuel. E assim que funciona, irmãos. Tem coisas que nós não estamos preparados para fazer. O Senhor fala, não faz, e nós fazemos. Quando Adão e Eva pecou lá no paraíso, eles pecaram, eles caíram. E o Senhor, ele puniu eles porque eles foram desobedientes. Eles não obedeceram ao Senhor. Porque o Senhor falou para eles que eles poderiam comer todos os frutos que tinha lá no Éden, menos aquela árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore da vida. E falou que só aquela lá que eles não poderiam comer. E justamente aquela que eles quiseram e cobiçaram. E como Satanás já viu que eles estavam olhando demais para aquela árvore, desejando comer o fruto daquela árvore, ele usou o que já estava dentro do coração deles. É isso que Satanás faz. Ele vê o que está dentro do nosso coração. Por uma simples olhada, um simples gesto que nós damos, ele descobre qual é o nosso segredo. Às vezes tem coisas que nem nós estamos sabendo, que nós estamos desejando, mas ele vê. E ele vai trabalhar em cima daquilo dali. Então vamos vigiar, vamos ser misericordiosos o tempo todo, ter misericórdia do nosso próximo. Vamos ser como esse bom samaritano, que quando a gente vê alguém precisando de ajuda, a gente possa estender a nossa mão para ajudar, em nome de Jesus, sem interesse nenhum, mas por gratidão, por tudo que Jesus já fez por nós, em nome de Jesus. Que quando nós for nos separar para jejuar, que a gente venha fazer tudo conforme a vontade do Senhor, fazer não somente um jejum, mas também uma consagração para o Senhor, se separar para o Senhor, cantar hinos, ler a palavra, orar, tirar realmente um tempo para o Senhor e sempre em vigilância, porque Satanás está ao nosso derredor procurando a quem tragar. Amém? E Deus te abençoe com essa palavra, que você seja misericordioso, porque o Senhor, ele vem chamar os justos, não vem chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Vem chamar cada um de nós para nos arrependermos dos nossos pecados. Aleluia. Arrependa hoje. Se você não sabe quais são os seus pecados, peça para o Senhor revelar para você os pecados ocultos, pecados escondidos. Porque às vezes tem pecado que a gente está cometendo e a gente nem ao menos sabe. Mas peça para o Senhor te revelar, amém? Para que a gente possa estar limpo na presença do Senhor. Para que a gente não venha oferecer fogo estranho diante do Senhor. Amém? E eu glorifico ao Senhor por esta palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor te dê a paz. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém.